Muito boa tarde, estamos chegando com o Boletim Legislativo desta quarta-feira, dia 28 de maio de 2025, e você é o nosso convidado a acompanhar as notícias sobre a Câmara e também sobre São José. Daqui a pouco tem o balanço dos trabalhos realizados pelos vereadores durante a sessão. Vamos falar também sobre a regularização do título de eleitor. Quem perdeu o prazo agora terá uma segunda chance. Então, fique com a gente, que o boletim hoje está recheado de informação importante. E os vereadores apreciaram documentos e debateram assuntos que impactam o dia a dia da cidade na 29ª sessão do ano. A gente te apresenta agora um balanço de como foi o trabalho realizado em plenário. A 29ª sessão do ano contou com mais de 150 documentos para apreciação dos vereadores. A maior parte, indicações com pedidos diversos como revitalização de asfalto, ampliação de calçadas, reparos na iluminação pública e também a sugestão para a construção de uma ponte no bairro Parque Industrial. Os requerimentos apreciados também solicitavam serviços de manutenção pública, além de informações sobre processos de regularização fundiária e construção de novos bairros na cidade. Outro pedido era por ronda policiais em algumas regiões. Já no Pinga-Fogo, momento em que os parlamentares vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, o primeiro orador, o vereador Lino Bispo, comentou sobre a liminar que suspendeu a proposta de emenda à lei orgânica apresentada pela Prefeitura, que previa flexibilizar a alteração da finalidade de espaços públicos institucionais em loteamentos da cidade. De acordo com Lino Bispo, a Justiça entendeu que este debate precisa contar com a participação da população. Outro ponto analisado diz respeito aos possíveis impactos da proposta em áreas verdes. Outra parlamentar a usar o período da tribuna, a vereadora Amélia Naomi, trouxe anúncios do governo federal para São José dos Campos. Entre eles, a construção de um centro de reabilitação no bairro Bosque dos Eucaliptos e o financiamento da nova maternidade e de um novo hospital para a cidade. No tema da fiscalização, o vereador Sena prestou contas do trabalho realizado em São José. Ele comentou sobre uma reunião que participou com a nova diretoria da Sabesp. No encontro, foi divulgado um investimento de mais de R$ 1 bilhão para melhorias no serviço. Sena também defendeu um projeto de lei da própria autoria para combater o vício em telas de crianças e adolescentes, conhecido como nomofobia, e agradeceu a conquista de emendas parlamentares que serão destinadas a institutos educacionais. Ainda no tema das emendas parlamentares, o vereador Rogério da Cazem comemorou a destinação de uma emenda parlamentar para o Hospital Pio XII de São José, no valor de R$ 300 mil. O vereador também apresentou a programação de aniversário da Associação Casa de Amparo Social Emmanuel, que completa 16 anos de história. E a inclusão foi o assunto abordado pelo vereador Fernando Petiti. Ele fez um balanço das demandas levantadas por pais e familiares durante a primeira reunião do ano da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo. Petiti também cobrou ações efetivas do poder público para atender aos pedidos da população. Já a vereadora Juliana Fraga foi à tribuna para questionar a falta de reajuste salarial de professores da área esportiva da cidade e a precarização da categoria. De acordo com a parlamentar, alguns profissionais contratados teriam sido substituídos por estagiários. Juliana comentou que procurou o Ministério Público para apurar a situação. Outro parlamentar, o vereador Renato Santiago, informou sobre um projeto de lei que protocolou na Câmara para exigir que academias e centros esportivos de médio e grande porte tenham desfibriladores externos automáticos para auxiliar alunos que tiverem algum mal súbito. Segundo o Renato, a proposta foi motivada pela morte de uma jovem de 22 anos em uma academia do Rio de Janeiro.
As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Tá aí, os vereadores sempre apresentam, durante as sessões, as necessidades da população. E uma das questões que os parlamentares acompanham de perto é a situação das estradas que cortam a nossa região. A modernização da SP-50, por exemplo, é um pedido do Legislativo. E a rodovia passa por obras para garantir mais segurança aos usuários. É por essa rodovia, a SP-50 ou Rodovia Monteiro Lobato, que os joseenses acessam parte da zona norte da cidade ou vão em direção ao sul de Minas Gerais. Só que, segundo esse especialista em trânsito e mobilidade, a estrutura da rodovia deixa a desejar na hora de atender toda a demanda. Para isso, seriam necessárias algumas modernizações. Ela praticamente, em alguns pontos, ela passa a ser uma avenida, uma via de trânsito rápido. Precisaria de uma melhoria no deslocamento, né? Sinalização, adequação viária, acessos melhores, conexão entre outras vias, se possível, para poder melhorar, inclusive, o próprio transporte coletivo de passageiros, que às vezes fica sobrecarregado, saturado pela falta dessas pequenas adequações. Essa modernização, inclusive, é um pedido do Legislativo. O vereador Sena tem dialogado com os órgãos competentes e, inclusive, levou o assunto ao plenário da Câmara. É fundamental essa modernização, né, esse projeto que já está sendo desenvolvido através do governo do estado, do DR, em reuniões com o Sérgio Codelo, que é o superintendente do DR, junto com a deputada Letícia, que desde 2019 tem feito essa intermediação solicitando a modernização. Então é muito importante a questão do escoamento da produção rural também, que nós temos ali, que liga Monteiro Lobato, São Francisco Xavier, regiões ali dos municípios do sul de Minas Gerais. Então, a recuperação da rodovia, ela é muito importante. O novo pavimento, uma nova pista, iluminação, sinalização aérea, de solo. Então, isso tudo, com certeza, vai trazer muita segurança. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, que administra o sistema de rodovias estaduais, informou em nota que as obras de modernização da rodovia SP-50 estão em andamento e tem como objetivo garantir mais segurança e conforto aos motoristas e moradores da região. O DR informou também que algumas obras de correção e proteção de taludes, recuperação da pista e melhorias em trechos da rodovia que atravessam o município de São José dos Campos já aconteceram. E o especialista explica quais adequações ainda poderiam ser feitas. O projeto de modernização dela tem que atender 2 pontos fundamentais. Um perímetro urbano, os moradores aqui, os acessos, transporte coletivo de passageiro, e o trecho rodoviário, que vai pegar do Taquari em diante até a chegada do sul de Minas. Expansão das áreas de acostamento, melhoria do asfaltamento, melhoria dos pontos de parada de emergência, comunicação melhor com o serviço de atendimento ao usuário do DR. Então esses pontos precisam ser colocados como fundamentais para a adequação da SP-50. E sobre o que isso mudaria na vida dos joseenses e moradores da região, a resposta é clara. O deslocamento teria uma fluidez maior, mais rápido deslocamento no transporte coletivo ou no transporte individual através dos seus veículos e a melhoria da segurança de mobilidade. A mobilidade em si teria uma segurança melhor. O acompanhamento da situação das estradas do município também faz parte dos trabalhos de fiscalização da Câmara. Nesse sentido, o vereador Sena defende o papel de ser um porta-voz da população na cobrança por melhorias. Para o parlamentar, a segurança e a mobilidade também são prioridades no Legislativo. Hoje a gente está na fase de execução de projetos, o DR está avançando com os projetos. Nós já temos uma agenda com a deputada Letícia para acompanhar a segunda fase, né, do projeto, está bem avançado. Estivemos com o governador Tarcísio também recentemente no lançamento de várias obras que estão sendo feitas pelo Estado de São Paulo, e a SP-50 já está inserida e já está com o orçamento já previsto para iniciar as obras o quanto antes. Pois é, a gente está falando da SP-50, tem ainda outras rodovias que cortam a região, como a BR-116, que é a Dutra. Agora, você já parou para pensar como essas nomenclaturas são escolhidas? Pois é, o que a gente confere agora na reportagem.
O Brasil tem mais de 75 mil quilômetros de rodovias. E você já se perguntou como elas são identificadas? Por exemplo, a rodovia Presidente Dutra tem um código, BR-116. Essa nomenclatura segue uma lógica adotada pelos departamentos responsáveis pela estrada. Quem dá nome às rodovias é o dono da rodovia, aquele órgão que tem jurisdição sobre a rodovia, né? Então, as rodovias federais, quem vai ter jurisdição sobre as rodovias federais é o órgão executor rodoviário federal, que é o DENIT, né? Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. A gente tem aqui no estado de São Paulo o Departamento de Estradas de Rodagem. E vai ter outros departamentos de estradas de rodagem aí em outros estados, né? E isso para os municípios também, né? Aí os órgãos dos municípios que são responsáveis pela execução das rodovias. Nas rodovias federais, o nome sempre começa com a sigla BR, seguida por 3 números. O primeiro define qual o tipo da rodovia. Os outros 2, o posicionamento da estrada a partir de um ponto específico. As que começam com o número 0, também conhecidas como radiais, partem da capital federal em direção aos extremos do país. As que começam com o número 1, as longitudinais, cortam o Brasil de norte a sul. O número 2 se refere às transversais, que atravessam o Brasil de leste a oeste. As rodovias que se iniciam com o número 3 são as diagonais, que ligam noroeste ao sudeste ou nordeste ao sudoeste. Já as estradas que têm o número 4 como inicial são as de ligação, que unem rodovias federais. Então, você pega a BR-101, por exemplo, que passa por todo o litoral, é bem famosa, ela é uma rodovia que pega o eixo norte e sul, então, por isso ela recebe o primeiro número 1, né? Enquanto as transversais, que são leste-oeste, por exemplo, a BR-230, que passa pelo norte do país, ela recebe o primeiro número 2, né? A rodovia Presidente Dutra, ou a BR-116, que corta São José dos Campos, é uma rodovia longitudinal. O 1 significa que ela atravessa o país de norte a sul. O 16 indica a posição geográfica a partir da capital federal, sendo de 0 a 49 mais a leste e de 50 a 99 mais a oeste. O nome Presidente Dutra é dado ao trecho Rio-São Paulo, mas ela começa lá no Ceará e termina no Rio Grande do Sul, com outros nomes pelo caminho. Vamos às rodovias estaduais, daqui de São Paulo. Elas sempre começarão com a sigla SP. Já o número é baseado no chamado Marco Zero, que fica na Praça da Sé, na cidade de São Paulo. As rodovias estaduais geralmente podem ser radiais e transversais. As radiais são aquelas que apontam para a cidade de São Paulo. Elas têm um número par, formado por 3 algarismos que representam o ângulo da rodovia em relação ao Marco Zero. Ela vai ser de 0 até 360, ou seja, ela é um ângulo, ela forma um ângulo de saída do Marco Zero da capital. Imagina que fosse um relógio, né? O ponteiro do relógio ali seria a indicação da rodovia, né? E o número que vai ter ali é o ângulo da rodovia. A rodovia Monteiro Lobato, a SP-050, e a rodovia Carvalho Pinto, a SP-070, são rodovias radiais. Já as rodovias transversais não apontam para a cidade de São Paulo. O número final é sempre ímpar e calculado com base no Marco Zero, mas em média de quilômetros. Um exemplo de rodovia transversal que a gente encontra em São José dos Campos é a rodovia dos Tamoios, a SP-099. Ela não tem a direção da cidade de São Paulo. E se feita uma média de distância daqui até o marco inicial lá na Praça da Sé, são aproximadamente 99 quilômetros. Além delas, também existem outros tipos de rodovias estaduais, que podem ter nomes diferentes, mas sempre seguem a mesma lógica. Dentro do estado de São Paulo, a gente ainda tem as marginais, que vão receber um SPM, né? E ainda e a mesma numeração das rodovias que ele está margeando, né? E adicional depois um E ou D, se é esquerda ou direita da rodovia principal. As rodovias de acesso, que são as SPAs, que vai receber, além do A, depois do SP, um SPA, alguma coisa, ela vai receber uma outra numeração,
que indica o quilômetro que ela sai da rodovia principal. Segundo o coordenador do DR, esses códigos são fundamentais para o processo de localização, segurança e organização das rodovias. Eu sei que hoje os dispositivos aí, todas as plataformas que a gente tem de navegação, elas permitem que o usuário se descole um pouco dessa codificação, dessa classificação, mas essa codificação e essa classificação é, de certa forma, uma ferramenta que dá autonomia para o motorista, para qualquer pessoa que esteja conduzido pela rodovia, navegar de forma tranquila, né? Então agora você já sabe como as rodovias são nomeadas. E se você é motorista, entender o significado desses códigos pode fazer a diferença. Vamos falar sobre empreendedorismo? Especialmente no início do negócio, muitos empresários têm dificuldade para encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E esse é um ponto super importante. Por isso, no episódio do Empreende Sebrae de hoje, tem dicas sobre esse assunto. Meu nome é Yuri Solano Sirobaba, sou analista de negócios no Sebrae São Paulo e hoje eu quero conversar com você, empreendedor, sobre como implementar práticas mais sustentáveis no seu negócio. É importante entender que tudo depende da conscientização da equipe. A conscientização da equipe deve ocorrer sempre de cima para baixo. A empresa mesmo pode dar o exemplo, adotando o descarte selecionado e correto dos materiais utilizados. Ela pode adotar também medidas para economizar energia, economizar água e também mudar as suas embalagens para embalagens recicláveis. É importante também ouvir o consumidor, o que o consumidor está buscando nas práticas ESG. Quem perdeu o prazo para regularizar o título de eleitor agora tem uma segunda chance para não ter o documento cancelado. Quem vai trazer todos os detalhes de como e até quando é possível fazer a regularização é a repórter Júlia Lopes. Tudo bem, Júlia? Boa tarde. Boa tarde, Fran. Boa tarde para todo mundo que assiste o Boletim Legislativo. É isso mesmo. O Tribunal Superior Eleitoral informou que mais de 5 milhões de títulos eleitorais devem ser cancelados. O prazo terminou no dia 19 de maio para a regularização do documento. Mas a boa notícia é que ainda tem uma segunda chance para quem não regularizou o título. E sobre o assunto eu converso agora com o chefe de cartório, o Hernande. Boa tarde, Hernande. Tudo bem? Então, para a gente começar, né, quem são essas pessoas que correm o risco de ter o título eleitoral cancelado? São os eleitores que deixaram de votar nos 3 turnos anteriores à última eleição, que foi 2024. Né? Então, se ele deixou de votar ali o último turno em 2022 e os 2 turnos em 2024, ele ficou 3 turnos sem votar, portanto, ele pode ter o seu título de eleitor cancelado. Entendi. E elas perderam um prazo, né? O prazo foi no dia 19 de maio, o último prazo, mas ainda tem essa segunda chance aí para o pessoal regularizar. Como que eles fazem para regularizar a situação agora? Então, o eleitor tem que procurar a Justiça Eleitoral, aí ele vai trazer os documentos de identidade e um comprovante de residência. Ele vai ter que fazer o pagamento da multa referente a cada um dos turnos, que é R$ 3,51 por cada um dos turnos que ele deixou de votar. Fazendo o pagamento da multa, ele vai fazer um procedimento que a gente chama de revisão, e aí, a partir daí, ele vai aguardar, não mais necessário fazer nenhum procedimento, só aguardar o processamento que acontece ali entre os dias 30 de maio até o dia 2 de junho. Aí, depois do dia 2 de junho, ele vai estar com o seu título regular. Legal. E essa regularização ela pode ser feita tanto presencial como de forma online? Como funciona? Sim, ele pode fazer o requerimento pela internet, e também pode nos procurar aqui de segunda a sexta-feira, das 11 às 17 horas, e nos procurar presencialmente, que ele também pode estar usando essa via aí para estar regularizando o seu título. Perfeito. E qual que é o último prazo aí para o pessoal regularizar o título, né? Tem uma data? Sim, aí como vai efetivamente cancelar entre os dias 30 e o dia 2, é necessário que ele compareça até o dia 30, para que a partir dessa data aí não tenha o seu título cancelado, senão vai realmente cancelar de vez.
Entendi. Então, quais que são os prejuízos, né, para as pessoas que não regularizarem o título? O que pode prejudicar elas? Então, primeiro, sem o título de eleitor regular, ele não vai conseguir votar nas próximas eleições. Mas não é só isso, ele fica impossibilitado de tirar ou renovar passaporte, fazer inscrições, ou matrículas em faculdades ou escolas públicas. Tem instituições financeiras ligadas ao governo que não fazem empréstimos para quem está com o título cancelado, entre outras consequências aí que vai prejudicar a vida civil do eleitor. Perfeito. Então, para a gente finalizar, né, como a pessoa pode verificar, então, se o título dela foi cancelado, né? Então, ela pode nos procurar presencialmente nos cartórios eleitorais ou através do site do TSE, vai lá em consulta da situação eleitoral e ali na página inicial ele vai ter facilidade ali para acessar essa informação e lá ele consultando. Se tiver regular, ele está ok, e se tiver cancelado, aí é porque ele tem que nos procurar para estar regularizando. Perfeito, Hernande. Muito obrigada por todas as informações. Então é isso, né? Fica aí o aviso para todos os eleitores. A partir do dia 30 de maio, quem não tiver regularizado a situação terá o título cancelado. Então fica aí o aviso e alerta para todo mundo regularizar a situação. Volto com você no estúdio. Maravilha, Júlia. Muito obrigada pelas informações. E olha, para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o PAT tem vagas abertas nesta quarta-feira. Vamos conferir na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de eletricista, ajudante de serralheiro, analista contábil, armador de ferros, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de cafeteria, atendente de farmácia balconista, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar de almoxerifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de estoque, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, azulejista, carpinteiro, confeiteiro, corretor de imóveis, cozinheiro, cuidador em saúde, detetive particular, eletricista, empacotador à mão, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, encarregado de obras, fiscal de prevenção de perdas, garçom, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, mecânico de auto em geral, mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de refrigeração e climatização, montador de estruturas metálicas, montador operacional de guincho, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, padeiro, pedreiro, recepcionista atendente, serralheiro, servente de obras, técnico de edificações, técnico eletrônico de manutenção industrial, telhador, torneiro mecânico e vendedor interno. E ainda há vaga para pessoas com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar, é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Jovens que completam 18 anos agora, em 2025, devem se alistar para o serviço militar. E aqui em São José dos Campos são esperados 17 mil jovens. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Ana Vitória Caxias, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Ana? Boa tarde para você. Oi, Fran, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, o período obrigatório de alistamento militar já está aberto, vai até o dia 30 de junho para jovens nascidos em 2007. Para a gente entender melhor como é que funciona e o que é o alistamento militar, eu converso com o Rafael Silva, secretário de Proteção ao Cidadão. Primeiramente, boa tarde, Rafael. Conta pra gente, esse ano, quantos jovens são esperados para o alistamento? Cerca de 6 mil jovens são esperados para o alistamento militar neste ano de 2025, jovens que completam 18 anos, né, nascidos até 2007, para que possam fazer o alistamento e possam servir aqui ao tiro de guerra de São José dos Campos. E o que esses jovens precisam trazer para fazer o alistamento? O RG e o CPF deles e o comprovante de residência declarando aqui residência na cidade. E a gente sabe que o alistamento é um processo. Depois do alistamento, o que vem pela frente? Passa por uma avaliação da própria junta militar, né, de uma equipe da própria junta para poder fazer esse encaminhamento para o tiro de guerra e ali sim ter os 100 atiradores que vão fazer a formação durante todo o ano seguinte ao seu alistamento. E a gente sabe que o
alistamento militar é obrigatório. Por que é importante que esses jovens se alistem? Muitos desses jovens também, por uma questão social, também acabam sendo importante para eles a presença no próprio tiro de guerra, aqui para uma formação até mesmo de vida mesmo. Então é importante virem participar desse processo todo que temos aqui, se alistarem e aí sim passar por todo o processo e assim no próximo ano, né, poder fazer aí o servir ao serviço militar daqui da cidade. E o não alistamento traz alguma penalidade? Futuramente eles podem ser punidos aí pela própria junta militar mesmo, encaminhamento para algumas penalidades aí que acabe a própria junta a análise de caso a caso. É isso, Rafael, muito obrigado. Então, se você é jovem, completa 18 anos e precisa se alistar, procura a junta militar mais próxima. Aqui em São José, a junta fica na rua Saigiro Nakamura, número 500, na Vila Industrial, que funciona de segunda a sexta, das 9 às 3 da tarde. Eu volto com você no estúdio. Maravilha, Ana, muito obrigada pelas informações. Vamos ver como ficam as temperaturas aqui na nossa cidade? Hora da previsão do tempo. Na tarde desta quarta-feira, o sol aparece em meio às nuvens, deixando o clima mais quente. A máxima esperada será de 28 e a mínima será de 15 graus. Amanhã, quinta-feira, as temperaturas caem de novo. O dia amanhece nublado, com possibilidade de chuva durante todo o dia. A máxima prevista é de 20, com mínima de 13 graus. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Você pode rever as reportagens a qualquer momento, porque todas vão ficar disponíveis no YouTube TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta e, claro, a gente espera por você. Até lá!